Você já se sentiu completamente paralisado diante de uma tarefa importante? Aquela sensação incômoda de ter algo crucial para fazer, mas por algum motivo inexplicável, você simplesmente não consegue começar. A lista de afazeres cresce, o prazo se aproxima, e em vez de agir, você se pega rolando o feed das redes sociais, organizando a gaveta de meias ou, quem sabe, maratonando aquela série que nem é tão boa assim. Não se preocupe, você não está sozinho. Esse fenômeno universal, que afeta estudantes, profissionais, artistas e até mesmo os mais disciplinados, tem um nome: procrastinação. Mas o que é exatamente a procrastinação? É preguiça, falta de vontade ou algo mais complexo? Por muito tempo, a procrastinação foi estigmatizada como um defeito de caráter, um sinal de indolência ou falta de disciplina. No entanto, a ciência moderna nos mostra uma verdade muito mais fascinante e, ao mesmo tempo, libertadora. A procrastinação não é, em sua essência, um problema de gerenciamento de tempo, mas sim um complexo processo cerebral. É uma batalha interna entre o nosso eu presente, que busca o conforto imediato, e o nosso eu futuro, que anseia por metas e realizações. Imagine a cena. Você tem um relatório crucial para entregar amanhã cedo. Sabe que é importante, que sua carreira depende disso, mas, de repente, a pia da cozinha parece exigir uma atenção urgente e inadiável. Ou talvez aquela ideia de organizar os e-mails antigos se torne a prioridade número 1. Por que fazemos isso? Por que adiamos aquilo que sabemos ser fundamental para o nosso bem-estar e sucesso? A resposta reside nas profundezas do nosso cérebro, em mecanismos evolutivos e em como lidamos com emoções desconfortáveis. Nos próximos minutos, vamos embarcar em uma jornada para desvendar os mistérios da procrastinação. Exploraremos suas raízes neurocientíficas, mergulharemos em como nosso cérebro nos sabota e, o mais importante, descobriremos estratégias comprovadas e baseadas na ciência para romper esse ciclo vicioso. Prepare-se para entender o porquê por trás do adiamento e, finalmente, como retomar o controle da sua produtividade e da sua vida. A procrastinação, ao contrário do que muitos pensam, não é um fenômeno exclusivamente moderno. Há registros e reflexões sobre o adiamento de tarefas desde a Grécia Antiga, com filósofos como Sócrates e Aristóteles debatendo a acrasia, a fraqueza da vontade. Isso nos mostra que a luta contra o impulso de adiar é uma parte intrínseca da experiência humana, algo que transcende épocas e culturas. Mas, para entender profundamente, precisamos olhar para dentro, para o nosso cérebro. A estrela principal deste espetáculo é o córtex pré-frontal, a região mais avançada do nosso cérebro, responsável pelo planejamento, tomada de decisões, controle de impulsos e raciocínio lógico. É o nosso centro de comando executivo. Quando enfrentamos uma tarefa desafiadora ou desagradável, o córtex pré-frontal entra em ação, avaliando os prós e contras. No entanto, ele não age sozinho. Ele interage constantemente com o nosso sistema de recompensa, uma rede de estruturas cerebrais que nos motiva a buscar prazer e evitar a dor. Tarefas que são percebidas como difíceis, tediosas ou estressantes ativam áreas cerebrais associadas à aversão, e nosso sistema de recompensa, sempre em busca de gratificação instantânea, tenta nos desviar para atividades mais prazerosas e menos exigentes. É a batalha entre a recompensa de longo prazo, o projeto concluído, a nota boa, a satisfação de um trabalho bem feito e a gratificação imediata de uma distração qualquer. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Nessa dinâmica, a amígdala, o centro emocional do nosso cérebro, também desempenha um papel crucial. Quando uma tarefa evoca sentimentos de ansiedade, medo do fracasso ou sobrecarga, a amígdala pode disparar um sinal de alerta, interpretando a situação como uma ameaça. E qual a resposta do nosso cérebro a uma ameaça? Fugir. Fugir da tarefa, buscando refúgio em atividades mais seguras e confortáveis, mesmo que improdutivas. É por isso que, muitas vezes, a procrastinação não é sobre não querer fazer, mas sobre querer evitar o desconforto associado à tarefa. É uma estratégia de regulação emocional, ainda que ineficaz a longo prazo. É essa fuga do desconforto que nos leva a adiar o que é importante, trocando a recompensa futura por um alívio momentâneo. Pense na sensação de iniciar um projeto grande, a incerteza, o esforço exigido, a possibilidade de erro. Tudo isso pode ser interpretado pelo nosso cérebro como algo a ser evitado. Em vez de enfrentar essa ameaça, nosso sistema límbico, que é mais primitivo, nos empurra para a gratificação instantânea, rolar o feed, assistir a um vídeo, comer algo saboroso. Essas ações ativam de imediato o centro de prazer do cérebro, liberando dopamina e nos dando um falso senso de bem-estar. A longo prazo, essa estratégia é desastrosa. Enquanto o eu presente saboreia a dopamina do alívio imediato, o eu futuro paga o preço com estresse, prazos perdidos e oportunidades desperdiçadas.
A procrastinação, portanto, não é um sinal de preguiça, mas um complexo jogo psicológico entre diferentes partes do nosso cérebro, cada uma com seus próprios impulsos e prioridades. O córtex pré-frontal tenta nos guiar para a lógica e a responsabilidade, enquanto o sistema de recompensa e a amígdala nos puxam para o conforto e a segurança emocional. A ciência moderna tem aprofundado cada vez mais neste campo. Pesquisadores da Universidade de Konstanz, na Alemanha, por exemplo, estudaram a atividade cerebral de pessoas que procrastinam e descobriram padrões distintos. Eles observaram que, em procrastinadores crônicos, a conexão entre o córtex pré-frontal dorsolateral e a amígdala pode ser mais fraca ou apresentar um funcionamento diferente. Isso sugere que a capacidade de regular as emoções negativas associadas a uma tarefa pode ser um fator-chave na propensão à procrastinação. Outro estudo interessante, da Universidade de Bochum, também na Alemanha, mostrou que pessoas com maior volume de amígdala são mais propensas a procrastinar. Essa correlação indica que uma amígdala mais ativa ou mais desenvolvida pode tornar o indivíduo mais sensível ao estresse e à ansiedade provocados por tarefas desafiadoras, aumentando a probabilidade de adiamento como mecanismo de defesa. Esses achados neurocientíficos são cruciais, pois removem o estigma da procrastinação como mera preguiça. Em vez disso, a apresentam como um desafio psicológico e neurológico que pode ser compreendido e, mais importante, superado. Não se trata de falta de caráter, mas de uma complexa interação de sistemas cerebrais que podem ser treinados e recondicionados. A boa notícia é que, assim como aprendemos a adiar, podemos aprender a não adiar. Nosso cérebro é incrivelmente maleável, uma característica conhecida como neuroplasticidade. Isso significa que, com as estratégias certas e prática consistente, podemos fortalecer as conexões neurais que nos impulsionam à ação e enfraquecer aquelas que nos levam ao adiamento. Podemos, literalmente, reprogramar nosso cérebro para ser mais proativo e menos reativo ao desconforto das tarefas. A compreensão desses mecanismos internos é o primeiro passo para o espectador retomar o controle. Ao invés de se culpar, ele pode entender que está lidando com um conflito cerebral e que existem ferramentas para resolver esse conflito. O desafio não é eliminar o desconforto, mas aprender a lidar com ele de forma construtiva, sem deixar que ele paralise suas ações. Pense nisso. Da próxima vez que sentir a vontade irresistível de adiar, lembre-se que não é um defeito moral, mas uma resposta evolutiva do seu cérebro buscando conforto imediato. Essa consciência, por si só, já é um poderoso catalisador de mudança. É o início de uma jornada para transformar a forma como o espectador interage com suas tarefas e, consequentemente, com sua própria vida. A procrastinação, portanto, não é um inimigo invencível, mas um adversário que podemos conhecer profundamente e, com o conhecimento certo, aprender a superar. E as consequências de não fazer isso são vastas e impactantes, afetando não apenas a produtividade, mas também a saúde mental e o bem-estar geral do indivíduo. As consequências da procrastinação se estendem muito além de um prazo perdido ou de uma tarefa incompleta. Elas permeiam diversas áreas da vida do espectador, impactando sua saúde mental, suas relações pessoais e até mesmo sua trajetória profissional. No âmbito profissional, a procrastinação pode significar oportunidades perdidas, desempenho abaixo do esperado e, em casos extremos, a perda de um emprego. Projetos adiados se acumulam, gerando um ciclo vicioso de estresse e ansiedade, que, ironicamente, alimenta ainda mais o hábito de adiar. A sensação de estar constantemente correndo contra o tempo, de entregar trabalhos com qualidade inferior devido à pressa de última hora, desgasta a autoconfiança e a percepção de competência. No campo pessoal, o espectador pode se ver adiando decisões importantes sobre sua saúde, como iniciar uma dieta, praticar exercícios físicos ou marcar aquela consulta médica essencial. Isso pode levar a problemas de saúde mais sérios no futuro, além de uma constante sensação de culpa e arrependimento. Relacionamentos também sofrem. Promessas não cumpridas, planos adiados e falta de atenção podem afastar amigos e familiares, erodindo a base da confiança e do afeto. A procrastinação, em sua essência, rouba tempo, energia e, o mais importante, a paz de espírito. É crucial desmistificar a ideia de que procrastinar é sinal de fraqueza de caráter ou preguiça pura e simples. Como vimos, a neurociência nos mostra que é um complexo mecanismo de regulação emocional. No entanto, a sociedade muitas vezes reforça essa visão simplista, levando o indivíduo a se autocensurar e a se sentir inadequado. Essa autocrítica severa, por sua vez, só piora o problema, criando um ciclo de culpa e vergonha que torna ainda mais difícil iniciar as tarefas. O espectador precisa entender que não está sozinho nessa luta. Estudos revelam que a procrastinação é um fenômeno amplamente difundido.
Pesquisas indicam que até 95% da população geral admite procrastinar em algum grau, com cerca de 20% a 25% se considerando procrastinadores crônicos. Em ambientes acadêmicos, essa porcentagem pode ser ainda maior, chegando a 70% entre estudantes universitários. Isso significa que, a cada 5 pessoas, pelo menos uma, lida constantemente com o adiamento, o que ressalta a universalidade e a complexidade do problema. Não é uma falha individual, mas uma tendência humana, exacerbada pelas pressões da vida moderna. Curiosamente, até personalidades históricas e figuras de sucesso lidaram com a procrastinação. Leonardo da Vinci, um gênio renascentista, é famoso por ter deixado inúmeras obras inacabadas ou por ter levado anos para concluir projetos como a Gioconda. Seu perfeccionismo e a vasta gama de interesses muitas vezes o levavam a adiar a finalização de tarefas. Victor Hugo, o renomado autor de Os Miseráveis, chegou a se trancar em um cômodo, sem roupas, para forçar-se a escrever e cumprir seus prazos, mostrando que mesmo mentes brilhantes enfrentavam o desafio do adiamento. Esses exemplos nos lembram que a procrastinação não discrimina e que até os mais talentosos precisam de estratégias para superá-la. O ciclo vicioso da procrastinação é implacável. O espectador adia uma tarefa, sente alívio temporário, mas logo a culpa e a ansiedade se instalam. Conforme o prazo se aproxima, o estresse aumenta exponencialmente, levando a uma corrida desesperada para finalizar o trabalho, muitas vezes com resultados medíocres. Esse resultado insatisfatório reforça a crença de que é incapaz ou que a tarefa é insuportável, o que, por sua vez, aumenta a probabilidade de procrastinar novamente no futuro. É um labirinto psicológico que aprisiona o indivíduo, minando sua autoestima e sua capacidade de agir. O espectador pode se identificar facilmente com a frustração de ter grandes planos e boas intenções, mas ver o tempo escorrer entre os dedos sem que nada seja concretizado. A sensação de estar sempre quase lá, mas nunca realmente começando, é um fardo pesado. Essa identificação é o primeiro passo para a mudança, pois ao reconhecer que a procrastinação é um desafio comum e compreensível, e não uma falha moral, o espectador abre espaço para a autocompaixão e para a busca por soluções eficazes. A jornada para superar a procrastinação começa com a compreensão de seu impacto e a desconstrução dos mitos que a cercam. É um convite para olhar para dentro, sem julgamento, e começar a construir um caminho diferente. Felizmente, existem estratégias comprovadas, baseadas em princípios psicológicos e neurocientíficos, que o espectador pode aplicar para quebrar esse ciclo vicioso e retomar o controle. Não se trata de uma cura mágica, mas de ferramentas práticas que, com consistência, podem reprogramar o cérebro e transformar a relação com as tarefas. Vamos mergulhar em algumas delas, começando pelas mais simples e poderosas. Uma das técnicas mais eficazes e acessíveis é a regra dos 2 minutos. A premissa é incrivelmente simples. Se uma tarefa leva menos de 2 minutos para ser concluída, faça-a imediatamente. Não a adie. Não a anote para depois. Apenas execute-a. Pense em responder a um e-mail curto, lavar uma louça solitária na pia, fazer uma ligação rápida, guardar uma roupa fora do lugar, ou até mesmo abrir o documento que você precisa escrever e escrever a primeira frase. A beleza dessa regra está em sua capacidade de quebrar a barreira inicial da inércia. Muitas vezes, o maior obstáculo não é a complexidade da tarefa em si, mas o ato de começar. Ao se comprometer a fazer algo por apenas 2 minutos, o espectador reduz a resistência mental e a ansiedade associada ao início. E o mais interessante é que, uma vez iniciada a tarefa, é comum que a inércia seja superada e o indivíduo continue por mais tempo do que os 2 minutos iniciais. É um truque psicológico que engana o cérebro, fazendo-o acreditar que a tarefa é inofensiva e fácil de começar. Outra ferramenta poderosa para o espectador é a técnica Pomodoro, desenvolvida por Francesco Cirillo nos anos 80. Essa técnica foca na gestão do tempo e na promoção do foco intenso. O método é simples. Escolha uma única tarefa para trabalhar, defina um cronômetro para 25 minutos e trabalhe de forma focada e ininterrupta nessa tarefa até o cronômetro tocar. Durante esse período, evite qualquer distração. Quando os 25 minutos terminarem, faça uma pausa curta de 5 minutos para relaxar, levantar, beber água ou esticar o corpo. Após 4 pomodoros, faça uma pausa mais longa, de 15 a 30 minutos. A técnica Pomodoro ajuda o espectador a treinar seu cérebro para manter o foco por períodos definidos, combatendo a tendência de se distrair e adiar. As pausas regulares servem como pequenas recompensas, reforçando o ciclo de produtividade e descanso, e evitando a fadiga mental que muitas vezes leva à procrastinação. Além disso, ao dividir o trabalho em blocos gerenciáveis, a tarefa que antes parecia gigantesca torna-se menos intimidante. E é justamente essa a essência de outra estratégia fundamental: a importância de quebrar grandes tarefas em partes menores e mais gerenciáveis.
Uma tarefa grande e complexa pode parecer um monstro invencível, ativando a resposta de luta ou fuga da amígdala e nos levando a adiar. Mas se o espectador dividir essa tarefa em microtarefas, cada uma com seu próprio objetivo e prazo, o desafio se torna muito menos assustador. Por exemplo, em vez de escrever o relatório final, o espectador pode ter pesquisar dados relevantes, esboçar a introdução, escrever o primeiro capítulo, revisar a seção de metodologia. Cada pequena vitória, ao concluir uma microtarefa, libera dopamina no cérebro, o neurotransmissor do prazer e da motivação, incentivando o indivíduo a continuar. Essa abordagem transforma uma montanha em uma série de pequenas colinas, todas escaláveis. Quando o espectador falha em seguir essas estratégias, ou quando a procrastinação ainda o atinge, a autocompaixão emerge como uma ferramenta surpreendentemente mais eficaz do que a autocrítica. A pesquisa mostra que pessoas que são mais gentis consigo mesmas após um deslize são mais propensas a se recuperar e tentar novamente, enquanto a autocrítica severa apenas aumenta a vergonha e a probabilidade de um novo adiamento. Em vez de se repreender por procrastinar, o espectador pode reconhecer o sentimento, aceitá-lo como parte da experiência humana e, em seguida, redirecionar a energia para reiniciar. Perguntar-se, o que posso fazer agora para melhorar? É muito mais produtivo do que, por que sou tão preguiçoso? A autocompaixão não é desculpa para a inação, mas um catalisador para a resiliência. Finalmente, para criar um ambiente propício à produtividade e combater a procrastinação, algumas dicas práticas são cruciais. O espectador deve eliminar distrações visuais e sonoras, organizando seu espaço de trabalho. Manter apenas o essencial à vista e silenciar notificações do celular pode fazer uma enorme diferença. A criação de uma rotina diária, definindo horários específicos para tarefas importantes, também ajuda o cérebro a se adaptar e a antecipar o trabalho. Pequenas mudanças no ambiente e nos hábitos podem ter um impacto significativo na capacidade de agir e de superar a inércia que alimenta a procrastinação. Todas essas estratégias, desde a regra dos 2 minutos até a técnica Pomodoro e a divisão de tarefas, não são apenas truques pontuais. Elas são ferramentas poderosas para um objetivo maior: reprogramar o cérebro do espectador. A cada vez que o indivíduo aplica esses métodos, ele está de fato treinando seu córtex pré-frontal para assumir o controle sobre o sistema límbico, que anseia por gratificação instantânea. É como construir um novo caminho neural, mais robusto e eficiente, que leva à ação e à conclusão, em vez do desvio para o adiamento. O cérebro, com sua incrível plasticidade, aprende com a repetição. Cada pequena vitória contra a procrastinação, cada tarefa iniciada e concluída, reforça esse novo padrão de comportamento, tornando mais fácil da próxima vez. É um processo gradual, mas cumulativo, onde a consistência é a chave mestra. A formação de novos hábitos é, portanto, o pilar central para a superação duradoura da procrastinação. Não basta aplicar uma técnica uma única vez. É preciso integrá-la à rotina diária, até que se torne uma segunda natureza. Assim como o espectador não pensa antes de escovar os dentes pela manhã, o objetivo é que iniciar uma tarefa importante se torne um ato quase automático, com menos resistência mental. Isso exige paciência e autocompaixão, pois haverá dias em que a procrastinação ainda tentará se infiltrar. Nesses momentos, em vez de se render à culpa, o espectador deve lembrar-se de que cada pequeno passo adiante é progresso, e cada recaída é uma oportunidade de aprender e ajustar a abordagem. Sem consistência, mesmo as melhores estratégias perdem seu poder. Com ela, a reprogramação cerebral se torna uma realidade palpável. No entanto, o espectador vive em uma era que apresenta desafios únicos e formidáveis à produtividade e à capacidade de evitar a procrastinação. As distrações digitais são onipresentes, uma sinfonia constante de notificações, feeds infinitos e a promessa de entretenimento a um clique de distância. O smartphone, que deveria ser uma ferramenta, muitas vezes se transforma em um portal para a procrastinação, oferecendo um refúgio imediato do desconforto de tarefas desafiadoras. A cultura da multitarefa, por sua vez, embora pareça eficiente, é frequentemente uma ilusão. Nosso cérebro não realiza várias tarefas complexas simultaneamente. Ele alterna rapidamente entre elas, o que leva a uma redução da qualidade do trabalho, maior propensão a erros e um aumento significativo do estresse. O espectador precisa ser proativo na gestão dessas distrações, criando barreiras intencionais para proteger seu foco e sua energia mental. Desligar notificações, usar aplicativos de bloqueio de sites e criar zonas de trabalho livres de tecnologia são medidas essenciais no cenário atual. O futuro da psicologia da produtividade está em constante evolução, buscando novas pesquisas e abordagens para enfrentar esses desafios modernos. Cientistas exploram a relação entre o sono e a capacidade de tomada de decisão,
o impacto da nutrição na função cognitiva e até mesmo a aplicação de realidade virtual para treinar o foco. A neurociência continua a desvendar os intrincados mecanismos cerebrais por trás da motivação e da inibição, prometendo estratégias ainda mais personalizadas e eficazes. Para o espectador, isso significa que a jornada de autodescoberta e aprimoramento é contínua, com novas ferramentas e conhecimentos sempre à disposição. Conectar o tema da procrastinação com a busca por um estilo de vida mais equilibrado e produtivo é fundamental. Afinal, a meta não é apenas fazer mais, mas fazer o que importa com menos estresse e mais satisfação. Ao vencer a procrastinação, o espectador não apenas conclui tarefas. Ele libera tempo e energia mental para o que realmente importa. Dedicar-se a paixões, cultivar relacionamentos, cuidar da saúde e buscar o autodesenvolvimento. É um caminho para uma vida mais autêntica e plena, onde as escolhas são feitas conscientemente e não ditadas pelo impulso de adiar. Inspirar o espectador a aplicar o conhecimento adquirido é o objetivo final. Não se trata apenas de entender a ciência da procrastinação, mas de usá-la como um guia prático para a ação. Cada pequeno passo, cada técnica implementada, é um investimento no futuro do indivíduo, construindo uma versão mais produtiva, resiliente e feliz de si mesmo. A jornada é pessoal, mas as ferramentas estão disponíveis para todos que desejam se libertar das amarras da inércia. Assim, o espectador, munido de uma compreensão mais profunda sobre as complexidades da procrastinação e das estratégias eficazes para combatê-la, está pronto para transformar esse conhecimento em ação. Desde entender que a procrastinação não é um sinal de preguiça, mas um complexo processo cerebral enraizado em nossa busca por gratificação instantânea e na evitação do desconforto, até desmistificar a ideia de que é uma falha de caráter, o caminho para a superação foi pavimentado. Exploramos como o córtex pré-frontal luta contra o sistema de recompensa e como a amígdala reage ao estresse das tarefas, revelando a verdadeira natureza do antagonista. A procrastinação, um fenômeno universal e histórico. Fatos e técnicas como a regra dos 2 minutos, a técnica Pomodoro e a importância de quebrar grandes tarefas em pequenas partes foram apresentados não como meros truques, mas como chaves para reprogramar o cérebro, construindo novos caminhos neurais. A autocompaixão, em vez da autocrítica, emergiu como um pilar fundamental para a resiliência, e a consistência na formação de novos hábitos foi sublinhada como a verdadeira força motriz para uma mudança duradoura. A jornada para vencer a procrastinação é, em sua essência, uma jornada de autoconhecimento e empoderamento. É reconhecer que o espectador tem o poder de influenciar seus próprios padrões cerebrais, de moldar suas reações e de escolher a ação em vez da inércia. Não é uma batalha que se vence de uma vez por todas, mas uma série contínua de pequenas vitórias, de escolhas conscientes que, somadas, transformam a vida. Ao aplicar as estratégias discutidas, o espectador não está apenas combatendo um hábito indesejável. Ele está desbloqueando um potencial inexplorado, liberando tempo e energia mental que antes eram consumidos pela ansiedade do adiamento. Essa libertação permite direcionar recursos para o que realmente importa, para os projetos que trazem paixão, para os relacionamentos que nutrem a alma e para o autocuidado que sustenta o bem-estar. A superação da procrastinação não é o fim, mas o início de um ciclo virtuoso. À medida que o espectador experimenta o sucesso em iniciar e concluir tarefas, a confiança em sua própria capacidade de agir aumenta. Essa confiança alimenta uma maior motivação, que, por sua vez, facilita a tomada de novas ações, reforçando o ciclo positivo. É uma espiral ascendente de produtividade e satisfação pessoal, onde cada passo adiante torna o próximo um pouco mais fácil. A jornada é contínua, pois a vida sempre apresentará novos desafios, e a procrastinação, em suas diversas formas, sempre tentará se infiltrar. No entanto, o espectador agora possui as ferramentas, a compreensão e a mentalidade para enfrentá-la, não como um inimigo invencível, mas como um obstáculo superável. Lembre-se, a ciência está ao seu lado e as estratégias estão à sua disposição. O poder de mudar está em suas mãos, ou melhor, em seu córtex pré-frontal. Desbloqueie sua produtividade, transforme sua vida e comece a construir a versão de si mesmo que você sempre quis ser. A ação é a ponte entre o desejo e a realização. Para continuar essa jornada de descobertas e aprimoramento, e para se aprofundar em como a ciência pode nos ajudar a viver melhor, inscreva-se no canal Grid Digital. Curta este vídeo se você encontrou valor nessas informações e compartilhe-o com amigos, familiares ou qualquer pessoa que você saiba que luta contra a procrastinação e que ama tecnologia e grandes curiosidades. Sua participação ajuda a levar esse conhecimento a mais pessoas, e eu quero muito saber a sua opinião. Deixe seu comentário abaixo, compartilhando suas próprias experiências com a procrastinação ou as estratégias que funcionaram para você. Sua perspectiva é valiosa e enriquece nossa comunidade.
Juntos, podemos desvendar os mistérios da mente humana e construir um futuro mais produtivo e equilibrado.